Tarde, dando início à live que eu falei que eu faria sobre o artigo, mas não é só sobre o artigo, é sobre a nossa saúde mental, enquanto nós estamos transitando aí por uma fase de oscilações hormonais e de declínio também, né? A gente pode dizer isso, porque nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nossos hormônios estão oscilando e eles estão declinando, e obviamente que o nosso cérebro tem esse impacto. Então seja muito bem-vinda, Cláudia, Sol, Cris, todas vocês. Eu resolvi fazer essa live agora na hora do almoço para a gente estar conversando um pouquinho sobre todos esses aspectos e essas questões relacionadas a nosso trânsito por este período, né? Que causa muito medo em algumas mulheres, e aqui a nossa função não é assustar ninguém, mas esclarecer, porque é muito comum da mulher entrar num grau de sofrimento, porque se a gente for levar em conta, é uma fase da vida da mulher onde ela desempenha muitos papéis, e nesse momento esses papéis são muito importantes. Então ela tem o papel de mãe, então ela tem filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos saindo de casa, filhos tendo filhos. Ela é filha e tem pais idosos, pais com doenças graves, pais com doenças degenerativas. Ela é esposa e muitas vezes ela está em crise no relacionamento, ela está se divorciando ou ela está ficando viúva. A mulher pode estar desenvolvendo alguma doença grave, porque infelizmente é uma fase que abre vulnerabilidade para doença cardiovascular. Algumas mulheres, infelizmente, também desenvolvem câncer. A mulher, ela tem o seu papel profissional, que em geral ela também está em algum cargo desempenhando uma função extremamente importante, de alta responsabilidade, e aí começam todos esses sintomas que impactam o seu funcionamento. Impacta porque ela fica extremamente sensível, desregula o humor, desregula emoções, fica sensível a barulho, então começa a ficar aquela mulher chata, né, que os filhos, né, atemoriza com relação ao barulho, e isto acaba interferindo nas suas relações familiares, com os filhos, cai a libido, aí entra em conflito com o companheiro ou companheira. Tem essa questão do cansaço, que muitas vezes vai fazer com que ela não esteja tão disponível para estar saindo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E aí ela começa a ser taxada, né, de preguiçosa, que não está com vontade, está inventando desculpas. Toda mulher acaba escutando muito isso. Então é uma fase que não só pelas alterações hormonais e metabólicas colocam em risco para depressão, para ansiedade, para transtorno de humor, síndrome do pânico, mas também essas questões dos vários papéis e da alta responsabilidade. Então, o que acontece é que muitas mulheres entram em exaustão psíquica, entram em crise existencial, porque começam a questionar o que já viveram e o que será daqui para frente, porque é óbvio que o medo se instala, medo de ter uma doença grave, medo de não dar conta, medo de perder o emprego, porque ela se vê com uma queda, um declínio no seu rendimento, e muitas mulheres são demitidas por conta disso. É a grande realidade, e o Reino Unido talvez seja um dos países pioneiros de estar trazendo essa questão do impacto da menopausa no trabalho das mulheres, justamente pelo impacto na saúde mental. Então lá eles estão investigando muito essa questão do impacto mental, porque eles já se alertaram que é por onde começa o adoecimento da mulher nesta fase. Muitas pessoas falam assim, mas eu já faço reposição hormonal, eu já cuidei da minha alimentação, eu faço atividade física. Tá, mas é aquilo que eu falo, a tua alimentação e a tua atividade física, ela tá regulada ao que o teu metabolismo está expressando nesse momento, porque muitas mulheres ficam com resistência à insulínica e não raro ficam diabéticas. E não é só uma questão
de se alimentar de forma mais saudável. Não é só tirar o processado e colocar comida. Muitas vezes também ajustar a questão do carboidrato, da proteína, porque a mulher fica com uma inflexibilidade metabólica. E o que acontece? A alimentação não se transforma em energia, e isso no cérebro é o que dá o grande comprometimento no humor, na regulação emocional e na parte cognitiva, que aí vem o tal da névoa cerebral, que possivelmente é o grande sintoma que impacta o funcionamento no trabalho, e que eu vou falar hoje à noite com a doutora Roberta Esteves, que é endocrinologista, e a gente vai falar muito do que você pode estar fazendo para tentar melhorar estes sintomas. Essa queda do metabolismo da glicose, ela vai ocorrer com ou sem a terapia hormonal. Por isso que é importante que você tenha essa consciência, porque vai ter que fazer alguns ajustes. Então vão ter dias que vai ter esse maior impacto. É o que eu sempre escuto no direct e eu vejo com as minhas amigas e eu vejo comigo. A gente fica mais distraída, mais aérea, esquece as coisas, queima a panela. Tem colega que já esqueceu de buscar filho na escola. Uma seguidora falou hoje que ela tinha que levar o sobrinho e esqueceu. E quando ela chegou em casa, estava com ele dentro do carro. E ele ficou constrangido de falar para ela que ela tinha esquecido de deixá-lo na academia. Então, a gente percebe que tem esse comprometimento. E a gente não precisa se culpar, mas a gente precisa entender para adaptar a nossa rotina, para diminuir esse impacto. A reposição hormonal, ela pode ajudar, mas tem mulher que vai fazer a reposição e vai se sentir comprometida, porque tem toda essa questão do ambiente e da crise existencial. Por isso que muitas vezes a terapia, o tratamento psiquiátrico é importante, porque abre vulnerabilidade para transtornos mentais e óbvio que a gente vai precisar tratar, mesmo que a gente use outras estratégias, muitos casos a medicação ajuda. O que a gente tenta alertar é para essa hipermedicalização e esse monte de diagnóstico que a mulher recebe durante esta fase. E muitas vezes aquilo que precisa ser cuidado, visto, não é negligenciado, porque vai se olhar para isso só depois que a mulher parou de menstruar. E muitas vezes a gente já está com uma mulher com perda de massa óssea e já está com comprometimento cardiovascular e metabólico. Então aqui a Samira está falando que o problema é não conseguir emagrecer e falta de energia. Por que, Samira? Você está com comprometimento metabólico, que é o que eu e a Gisele, nutricionistas, falamos aqui o tempo todo domingo. Inclusive a gente está vendo se esse domingo a gente vai conseguir sentar e falar, né, na nossa live tradicional de domingo de manhã. Eu fiz uma live com o Regis, eu vi que ele entrou sobre a psiquiatria metabólica, porque isso tem um comprometimento metabólico. O teu corpo não está conseguindo transformar a sua alimentação em energia para o bom funcionamento. Então, o que acontece? Tua alimentação possivelmente ela é rica em carboidrato. Esse carboidrato fornece glicose para ser transformada em energia. Não consegue. Tá? Não vira energia, vira o quê? Gordura. E onde essa gordura vai ficar? Na sua barriga e no seu fígado, principalmente. Por isso que é comum nessa fase a tal da barriga da menopausa e a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, o que você precisa? Ter uma estratégia alimentar voltada para o teu metabolismo. Então, possivelmente precisa aumentar a carga de proteína, reduzir de carboidrato, ver a questão das gorduras saudáveis e, lógico, a estratégia da atividade física, porque a gente precisa ter ganho de massa muscular, porque o músculo contribui muito para essa flexibilidade metabólica. Músculo é rico em mitocôndria. Mitocôndria é a organela de fornecimento de energia. E isso faz com que a gente modifique e a gente melhore a resistência à insulina periférica e também central.
né? Por isso que muitas vezes só comer saudável, ir na academia e fazer o tal do treino fofo que a gente brinca, ou fazer zumba, ou fazer uma outra atividade aeróbica não é suficiente, porque a gente sempre fala que é importante o ganho de massa muscular e o treino de força, o treino resistido, ele é melhor nessa estratégia. Exatamente, Samira. Por isso que não adianta só a reposição. E eu não estou fazendo apologia ao hormônio. O que eu estou tentando orientar vocês é essa questão da alimentação metabolicamente ajustada, porque hoje a gente tem evidência científica que isso ajuda nesses sintomas, principalmente psiquiátricos. Nós temos uma disciplina hoje chamada psiquiatria metabólica numa universidade nos Estados Unidos que está estudando isso amplamente, publicando e falando dessa importância do ajuste metabólico na alimentação para melhora de sintomas psiquiátricos em transtornos mentais, quiçá para a mulher nesta fase que naturalmente impacta, porque o estradiol, que é o hormônio principal da mulher, regula essa produção de energia em todas as células do corpo, mas principalmente no cérebro. O estradiol é conhecido como o regulador mestre da bioenergética. O que é bioenergética? É essa transformação da glicose em energia, em ATP, que é a grande moeda de energia do nosso corpo, para o bom funcionamento cerebral. E a mulher, como ela começa a oscilar muito o estradiol antes da última menstruação e um pouquinho depois, e começa cada vez ter menos estradiol, por isso que tem esse impacto de 30% na redução do metabolismo da glicose. Então a mulher precisa ter uma outra estratégia, um outro combustível alternativo que não seja a glicose. Nosso corpo, em decorrência do nosso estilo de vida ocidental, alimentos processados, ultraprocessados, sedentarismo, só consegue porque tem como fonte única a glicose. Nessa fase em específico, para quem tem transtorno psiquiátrico grave, a gente precisa dar uma outra alternativa para que o corpo quebre a gordura e transforme em corpo cetônico. Só que a gente não consegue fazer isso. Então não adianta simplesmente parar de comer e fazer jejum, que é que muita gente faz. Precisa ter uma estratégia, porque senão você vai passar mal, você vai ficar mais sem energia, vai ter sintomas de gripe. Porque todo esse processo que a gente chama de cetose, ele precisa ser conduzido por um profissional, porque não pode faltar eletrólitos, tem uma série de cuidados que precisa ter, senão você passa muito mal, você desiste, você fala assim, isso não serve. Não é que não serve, é que precisa ter um acompanhamento, porque serve. E aí o que acontece? Teu corpo não consegue transformar glicose em energia. Você não consegue quebrar essa gordura da sua barriga e transformar em corpo cetônico. O cérebro tem que achar uma fonte de combustível. Ele vai tirar isso da bainha de mielina, tá? Que é aquele envoltório de gordura que tem no axônio da célula neural. E isso tá de fácil acesso. Por isso que quando a gente pede exame de ressonância para investigar outra coisa, é comum, depois dos 40 anos, a gente ter esse achado de desmielinização, que muitas vezes o médico não consegue explicar, porque assim, a mulher não tem uma doença que está ocasionando isso. É fisiológico dessa fase. Só que isso agrava os sintomas, principalmente perda de memória, de coordenação motora, enfraquecimento, formigamento, porque o cérebro precisa funcionar de qualquer jeito. E o que a gente acaba orientando aqui muito é essa estratégia para que vocês desenvolvam essa flexibilidade metabólica, tá? Porque é uma fase de programação, assim, a gente está tendo uma programação modificada. Então, tanto essa questão metabólica não é que está reduzindo, está modificando. E temos também uma mudança, vamos dizer assim, na programação que antes do nosso sistema nervoso periférico, que antes ele era mais parasimpático, então a gente tinha pressão mais baixa, batimento mais tranquilo, a gente começa a ter uma programação mais simpática. Então por isso que a gente começa a ter alguns episódios de taquicardia e algumas mulheres desenvolvem arritmia, hipertensão, e aí começa a tal da crise do pânico.
Então é como se o nosso corpo tivesse sendo mudado o programa. É igual um computador. O computador não tem um programa que faz rodar para a gente conseguir trabalhar? E de vez em quando a gente não faz o download aí da versão atualizada? Só que na mulher 40, 50, quando vai atualizar, o programa muda como esse computador funciona. Então, se a gente não faz uma boa manutenção desse computador, ou se a gente não baixa a versão correta, ajustando aí a capacidade do computador, dá o tal do bug. E é por isso que a gente fica exausto, é por isso que a gente adoece, seja do ponto de vista cardiovascular, seja do ponto de vista psiquiátrico, gastrointestinal, cada mulher vai ter o comprometimento de acordo com a sua carga genética. Tem mulher que é a parte articular, ela começa a ter artrite, ela começa a ter artrose, ela começa a ter dor, ela precisa fazer aí, colocar uma prótese. Então assim, a gente vai ter o nosso ponto vulnerável. E para muitas mulheres vai ser a parte mental, psiquiátrica, que vai ter mais névoa cerebral, vai voltar a ter depressão, porque a mulher que tem mais risco de ter depressão é aquela que já teve um episódio anterior e não precisa ser pós-parto, pode ser a qualquer momento. A mulher com depressão pós-parto, ela não tem mais risco de depressão na perimenopausa do que aquela mulher que teve depressão na adolescência ou depois do parto. O que a mulher com depressão pós-parto tem maior risco, se não for bem cuidada, é desenvolver um transtorno de humor. Então ela pode ter uma depressão recorrente ou mesmo um transtorno bipolar. A questão, Samira, por que é difícil encontrar médicos preparados? Porque nós tivemos o estudo WHI, que foi um estudo que começou em 96 e se propôs a estudar, vamos dizer assim, tudo sobre a menopausa. E um dos braços desse estudo tinha a questão de reposição hormonal. Então, eles iam avaliar, o grande objetivo era avaliar a reposição hormonal. De 96 até 2026, esse estudo vai terminar daqui 2 anos, para vocês terem uma ideia. Só que quando eles começaram a analisar os dados preliminares, veio que aumentou o risco de câncer de mama e doença cardiovascular, porque eles estavam dando, além de ser um hormônio sintético, com base feito a partir da urina de éguas grávidas, eles iniciaram para mulheres mais velhas. E aí o que se fez? Suspende, não se faz mais reposição hormonal na menopausa. E os médicos que estavam nas faculdades entre a década de 90, vamos dizer assim, terminando no final da década de 90, mas pegou depois dos anos 2000, tanto para estudar medicina ou para fazer residência médica em todas as áreas, não aprenderam nada sobre a menopausa. É a minha geração estava na residência nessa época. E aí o que aconteceu? A gente não foi treinado para diagnosticar, para tratar a mulher na menopausa. E aí começou, né, esse boom nas especialidades das mulheres 40 a mais serem as que mais procuram, no reumato, no gastro, no ortopedista, no psiquiatra, no cardiologista, e ficou tudo fragmentado. Há uns 5 anos atrás, a partir de algumas atrizes e apresentadoras começaram a alertar essa questão da menopausa e aí se retomou, né, vamos dizer assim, esse tema veio para discussão pública e na medicina começou a ser reavaliado e viram que talvez teria que se repensar. E aí voltaram a se falar, a estudar a menopausa. Aqueles médicos da minha geração que já estavam estabelecidos têm que voltar para a sala de aula. A questão é que às vezes é difícil, né? E às vezes o médico não está disponível para isso. A questão de ser contra a reposição é justamente por conta desse estudo do WHI lá no 2002 que mostrou ser desfavorável do ponto de vista cardiovascular e para o câncer de mama. Então é uma geração que ficou com medo de reposição hormonal, causa câncer, dá problema cardíaco. Então assim, se acomoda nisso. Entende? Então, muitos médicos só fazem a especialização da residência e se atualizam em congressos médicos que a gente sabe que são financiados pela indústria farmacêutica. Né? Então, a gente tem isso. Após os 60 anos é aí que começa. A mulher vai entrar numa outra jornada, que é a fase da osteosarcopenia. A partir dos 65 anos, principalmente, a mulher tende a perder mais massa magra, porque a gente perde músculo em torno de 0,6% por ano. Isso a partir dos 40 anos. Então, façam as contas, o quanto que uma mulher perde de músculo
quando ela chega aos 60 anos. E aos 60, 65 anos, isso acelera e hoje se fala que mais ou menos é a fase que a gente tem sim uma lentificação do metabolismo. Não raro, a mulher aos 60 e 65 anos, ela já está diabética ou ela está com uma resistência à insulina tão alta que ela já está próxima de ficar diabética. Além do mais, ela já ficou obesa, ela já desenvolveu artrite, artrose e a osteosarcopenia. A gente sabe que o aparelho muscular ele é extremamente importante para o cérebro, porque tem essa ativação do BDNF, que é um fator de formação de novas células neurais, que é a neurogênese, a partir principalmente da lisina. E aí o que acontece? A mulher começa a ter um declínio mais acentuado da função cognitiva e depressão. É uma fase que a gente não pode esquecer, que a mulher começa a ter quedas muitas vezes espontâneas, ela tropeça do nada por conta desta sarcopenia. Então é uma fase de risco. Eu sempre cito o exemplo da Joan. A Joan é uma dona de casa americana que aos 70 anos ela estava com artrite, artrose, depressão, síndrome metabólica, que é esse aumento da gordura abdominal, hipertensão, aumento do triglicérides e diabetes. E ela resolveu mudar isso porque ela tem uma filha que é personal trainer. E ela começou a treinar diariamente. Hoje ela está com 79 anos e ela fala dessa transformação metabólica que ela teve. Então, assim, a mulher precisa se ligar. Por isso que eu fico aqui todo dia falando que a gente tem que começar hoje a trabalhar aos 40, aos 50 anos, para quando vir essa fase mais acentuada da perda da massa óssea e muscular, a gente consiga chegar com um banco de músculo e não ter esse impacto tão grande, entende? Porque a mulher tem, você caminha, quando você abre essa percepção da perda da massa muscular e você começa a observar as mulheres idosas na rua, você começa a ver que as que têm a perna mais gordinha são as mulheres obesas. E mesmo assim elas andam arrastando os pés, elas não conseguem subir escada, elas precisam de apoio, de alguém, elas tropeçam. Essa semana mesmo, acho que foi terça-feira, eu tava voltando da academia, uma senhora tropeçou. Se eu não tivesse segurado ela no meu braço, ela tinha dado com a cara na calçada. Então é só você começar a observar que você vai ver que isso é uma realidade. Então, a gente precisa trabalhar essa questão metabólica. Claro que vai exigir aí toda uma modificação, e aí algumas mulheres reclamam, é porque vocês ficam exigindo demais. Eu acho que é uma questão de escolhas. Eu não posso não falar essa informação, uma vez que eu estudo e observei isso em mim, observo isso nas minhas pacientes e em outras mulheres. A gente tem que vir dar informação e cada uma aqui é livre para escolher fazer o que quiser. A gente aqui não está obrigando ninguém, é uma livre escolha. E aquelas mulheres que querem envelhecer e ficar bem, infelizmente elas vão ter que se adaptar ao seu estilo de vida. E a gente não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe, talvez, aquele setor da tua vida que está precisando de um olhar mais ajustado. Começa pela alimentação, ajustou a alimentação, começa a fazer atividade física. Não gosto de academia, começa pelo menos a caminhar. Mas coloque como objetivo a médio prazo, vamos regular o sono, vamos diminuir a bebida alcoólica, se possível reduzir, principalmente se está tendo pico hipertensivo, se está tendo depressão, não está dormindo bem, está tendo muito calorão, fogacho, mesmo fazendo reposição hormonal. Às vezes é algo do teu hábito diário que antes não impactava e hoje impacta. A gente só precisa ficar mais atento a essa fase para a gente poder aí se ajudar e se ajustar, tá? Então, assim, não adianta, a gente não vai ficar saudável daqui para frente se a gente continuar sentada e levando a vida que a gente estava. É o preço que a gente vai pagar. E se é isso que você quer, perfeito. Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para ajudar quem de fato tá disposta a mudar, porque assim, muitas mulheres ficam muito doentes, porque vem obesidade, vem depressão, vem dores, o tal do ressecamento vaginal, a diminuição da libido, e isso impacta muitas vezes no casamento. Vem esse cansaço, vem o desânimo, a questão da névoa cerebral impacta. Então as mulheres começam a não se reconhecer.
Fora o próprio processo de envelhecimento, que não é fácil você acordar de manhã, olhar no espelho e ver uma mulher que é estranha para você. Porque nós ficamos, vamos dizer assim, dos 20 até uns 35, 38 anos, até os 40, muito bem. Então, assim, nossa mente se acostumou com aquela imagem que a mulher 35, 40, ela tá no auge da sua vida, digamos assim. E aí ela começa a ver a pele derreter, ela começa a ver as linhas de expressão. E aí isso tem um impacto grande emocionalmente. E é isso que a gente precisa também se acolher. O quanto que a gente está sofrendo por estar observando essas modificações. Por isso que eu falo que é uma adolescência ao contrário. O que acontecia antes, né? Lá na adolescência, nós tínhamos um corpo infantil que ele foi crescendo. Nesse crescimento ele ficou disforme, porque cresce primeiro as mãos, os braços e depois o tronco. E aí o que acontece? O adolescente olha e fica aquela imagem distorcida mesmo de si mesmo, porque ele se habituou a ter uma imagem dele infantil. E ao mesmo tempo esse corpo começa a adquirir uma força. Por isso que adolescente às vezes vai encostar a mão na gente, eles derrubam, eles machucam, porque a mente não ajustou ainda a questão corporal com relação à força. A mulher nesta fase, ela vive isso de forma inversa. Ela acha que tem força, ela vai pegar e deixa a coisa cair. Ou ela perde o equilíbrio. Ou ela olha no espelho e ela tem um choque quando ela vê a barriga da menopausa, os peitos caídos, porque a gente começa a cair. Entende? E é isso que começa a dar um bolo na cabeça da gente e que a gente começa a entrar em depressão. E aí não é depressão do transtorno depressivo, é uma tristeza de um luto da perda do corpo jovem. Por isso que a gente precisa discriminar o que é o luto, né? Esse estado depressivo diante dessa questão do envelhecimento, o que é um sintoma depressivo pela questão hormonal metabólica e o que é um episódio de depressão na perimenopausa ou uma depressão maior ou uma depressão bipolar. E muitas vezes fica difícil discriminar. Então, a gente precisa investigar. Muitas mulheres têm hipotiroidismo, têm doença autoimune que é reativada nesse período e vai levar repercussão no cérebro. A gente não pode esquecer que é o cérebro que comanda todo o nosso corpo. E essas questões hormonais, elas vão modificar esse sistema de informação que chega e que sai do cérebro. Por isso que muitas vezes, um quadro psiquiátrico, ele é a externalização de algo sistêmico. Acontece isso muito com mulheres idosas quando elas têm infecção urinária, elas ficam mais agitadas, elas ficam irritadas, ou elas ficam assim com muito sono, com muito mal-estar. Então acontece demais, porque o cérebro muitas vezes ele externaliza. E aqui aquilo que eu sempre falo, o DSM-5, que agora está na sua versão de revisão, que é o TR, tem o que eu brinco que é uma cláusula, mas na verdade é um critério que a gente precisa descartar, que os sintomas são secundários a uma situação ou doença sistêmica ou a uma substância. Então, quando a gente está falando de sintomas e a mulher, a gente está vendo que está nessa questão da perimenopausa, tem outros sintomas acessórios, não dá pra gente falar que é um transtorno mental. É da perimenopausa e o primeiro momento, se os sintomas não forem muito graves, a gente vai tratar a menopausa, o estilo de vida. Isto, inclusive, saiu novamente no CAMAT, que é o nosso guia, é o nosso protocolo de tratamento para depressão, ansiedade, crise de pânico. E agora parece que até entrou o TDAH, eu ainda não olhei porque são muitas folhas, mas que eu dei uma olhada não modificou, tanto é que o exercício físico continua lá como primeira opção em monoterapia para casos leves a moderados de depressão. Né? E quantas vezes vocês escutam falar isso? Né? Todo mundo sai com medicamento. Quantas vezes sai do consultório de um médico, porque hoje em dia todo mundo trata depressão, né? Tanto é que quem mais prescreve antidepressivo não é o psiquiatra. Todo mundo condena o psiquiatra, que o psiquiatra só sabe dar remédio. Mas quem mais dá antidepressivo é o cardiologista, o ginecologista, o gastro, o endocrinologista.
né? E ninguém sai com a recomendação de exercício físico que está lá no guideline como uma primeira opção para casos leves a moderados, junto com terapia comportamental ou transpessoal, que é aí as que tem mais evidências na melhora, né? Quando a gente fala de evidência científica, o exercício físico também. Quantas de vocês recebem essa orientação antes do médico prescrever o antidepressivo? Ó, vai fazer terapia, busque uma psicóloga, uma nutricionista e vá para academia e busque um profissional da educação física para te ajudar. Ninguém, todo mundo sai com um remedinho, né? E a gente está vendo isso acontecer também nessa fase de transição, que a mulher também precisa ter essa visão multidisciplinar. Eu sei que muita gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu pago o convênio. Tem muita coisa que muitas mulheres começaram a fazer a partir das informações que eu e outros profissionais dão e que já tiveram melhoras. Eu coloquei o depoimento nos meus stories de uma seguidora, né? Ela estava em acompanhamento nutricional, não tinha muita melhora e ela resolveu tentar a psiquiatria, a musculação. E ela começou a treinar sem estar muito motivada e ela trouxe que ela emagreceu e ela conseguiu descontinuar um remédio que ela tomava há muito tempo e que também não sentia melhora. Então assim, vocês precisam mudar essa mentalidade e flexibilizar para experimentar. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo. Experimenta, né? Faz aí 30 dias, melhora a quantidade de água que você toma, tenta melhorar a sua alimentação, deixar o doce para uma ocasião especial, pare, se possível, de beber 30 dias, se alimente melhor, comece a caminhar se você é totalmente sedentária, se você já está caminhando, fazendo aeróbica, experimenta fazer pelo menos 3 vezes por semana, que é o recomendado, são 150 minutos de exercício físico de força. Para fazer isso, né? Faça um teste, experimenta, faz coisa pequena, não precisa fazer grande esforço, não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar um monte de suplemento. Não adianta tomar um monte de suplemento se a tua alimentação tá ruim, se você bebe, se você não toma água, se você não dorme corretamente. Então, por quê? Porque hoje a gente quer tudo na facilidade, só que a saúde ela é um processo que a gente constrói da mesma forma. O nosso envelhecimento é um processo que nós vamos ter que construir dia após dia. O autocuidado é importante. Mas eu me sinto cansada, eu tô estressada. Aí você precisa rever o que você quer da sua vida. E aquilo que eu falei, depende do que você quer da sua vida, né? Tudo exige dedicação, é igual um atleta. Eu fui atleta. Se a gente não treina todos os dias, se a gente não se dedica, não coloca um objetivo, a gente não chega a lugar algum. Tudo vai ter que ter dedicação, vai ter que ter treino, não adianta, né? Sentada ninguém consegue nada. Seria maravilhoso a gente acordar, tomar remedinhos, fazer só o que a gente gosta e o que dá prazer, né? Eu adoraria essa vida, mas ela é irreal, né? E a Samira tá contando a experiência dela, né? Que passou em vários médicos. A Beth, né, falando aí que o comportamento, a gente precisa rever sim o nosso comportamento. A Maria Xavier, que é uma profissional integrativa, falando, né, que os suplementos não adianta num corpo inflamado, um estilo de vida ruim, né? Muitas vezes a gente quer a facilidade, porque a nossa mentalidade, apesar de ter 40, 50 anos, ainda é infantil. A mentalidade infantil é aquela mentalidade mágica, que ela acredita que tudo é mágico, né? Isso é uma mentalidade infantil, né? E nós temos um nível de consciência muitas vezes muito raso acerca das coisas, né? Então, quando a gente se depara com essas informações, assusta, porque a nossa nível de consciência é muito baixo. A gente está lá pondo o pé ainda na beiradinha da piscina. E alguns temas, eles exigem aprofundamento. Quando a gente fala de questão mental, quando a gente fala de bem-estar físico, mental, né, toda vez que entra a mente é algo profundo e complexo na natureza humana. Não dá pra gente ficar no rasinho se a gente quer ter saúde mental. A gente precisa conhecer
como que nós funcionamos, como que nós reagimos e, claro, como que nós estamos vivendo essa fase. Por isso que é cansativo e é chocante, né? A criança que quer só coisa mágica, ela acredita, sim, que se tomar um remedinho ou tomar um punhadinho de suplementos, aquilo já é necessário, ela já fez muito. E tem aquelas que acham que também tomando o soro também é suficiente, não precisa fazer nada. Mas, de novo, é uma mentalidade infantil, né? E chegar aos 30, né, aos 40, aos 50 anos com uma mentalidade infantil começa a ficar muito complicado, né? Aí a Maria dizendo, trocou morfina, codeína, tramadol, Celebra, Rivotril por neuroalimentação, auriculoterapia, aromaterapia, fitoterapia e musculação. É isso aí. A gente precisa experimentar o que funciona na gente, né? Agora, colocar todas as nossas fichas em cápsula, porque aí não importa se é cápsula do remédio da farmácia, a alopatia, ou se é a cápsula do suplemento. Ajuda dentro de uma estratégia global de modificação do estilo de vida, modificação da alimentação dentro desta proposta, né? Então, a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência. E para isso a gente tem que estar disponível, disposto e sem grandes alardes, gente. Não precisa ficar assustado porque envelhecer é inexorável, né? Nós nascemos sabendo que nós vamos envelhecer e tendo uma única certeza. A vida tem uma única certeza, que um dia vai ser o nosso dia derradeiro. Por mais difícil que seja, essa é a grande realidade que a gente tenta a todo custo tirar da nossa frente e entrar nesse mecanismo aí de ilusão. E o que não faltam são pessoas para nos vender a ilusão. E de novo eu falo, é uma questão de escolhas. Todos nós podemos escolher, né? Nada contra, mas se você quer melhorar, eu sempre falo que aqui eu exijo um grau de maturidade, e eu sei que isso é doloroso e para muitas pessoas eu sou rígida, eu sou agressiva, né? Mas eu tô tentando acordar, porque assim, é muito triste como profissional eu ver tantas mulheres com múltiplos diagnósticos psiquiátricos, tomando tanta medicação, se sentindo tão mal, muitas vezes assim, perdendo a qualidade de vida no relacionamento com a família, com os filhos, né, com o marido, deixando o casamento ruir, entendeu? Porque não tem coragem, porque tem essa coisa do melindre, da imaturidade, e a gente precisa amadurecer e encarar que daqui para frente cada dia vai sendo mais importante. É o que nós temos, é o momento presente. E muitas coisas que a gente deixou de viver, agora é o momento, né? E a gente precisa ter essa coragem e esse amadurecimento e essa clareza para a gente ter essa segurança que tá tudo certo e a gente tá fazendo o nosso melhor. A nossa mente é uma mente em desenvolvimento, ela não tá fechada. Eu sempre falo, a nossa melhor versão mental, a gente só vai ter no dia da nossa morte. Nós estamos aqui aprendendo. Então é um processo. Ninguém precisa estar 100% pronta agora. Mas é importante que você tire essas escamas e comece a enxergar a realidade. Se você quer viver com sanidade mental, sem tomar aquele monte de medicação e ver assim que você não tem qualidade, não tem disposição, enfim, né? Então a gente precisa realmente crescer, isso é um ponto importante e faz parte do tratamento, né? Dessa fase de transição à maturidade. Da mesma forma que enquanto pais exigimos a maturidade dos filhos durante a adolescência para assumir as suas responsabilidades, nós vamos ter que fazer isso agora. Né, assumir as nossas responsabilidades para que a gente possa envelhecer. E a nossa geração, ela fica no meio de duas, e a gente tem que dar conta de duas, dos filhos e dos pais. Né? A nossa geração vai ser a geração que vai ter que dar conta dos dois, porque nós que hoje estamos aí 40, 50, 60 anos, temos pais muitas vezes vivos, longevos, né, e que estão começando a ficar doentes e
envelhecendo cada vez mais e nos solicitando cada vez mais para ajudá-los. E isso é uma carga muito grande nesse momento. Então a gente precisa ser essa estrutura lúcida e forte para dar conta dessas duas pontas que vão ficar nos puxando, e ao mesmo tempo a gente tem que dar conta do processo que a gente está vivendo. Então não é fácil para essa geração, que é conhecida como a geração X, né? Porque ela não é identificada com nada e ela passou por muitas transições no mundo. E essa é mais uma, né? Aquilo que eu falo, é mais uma delas, né? A Ana tá dizendo que tem as tias, né? Pois é, tem gente que ainda tem a tia, a madrinha. Eu tenho algumas pacientes que elas ainda têm que cuidar da tia ou da madrinha, né? Fora a mãe e o pai. Então é uma geração que acaba tendo uma alta carga de estresse. Então se diz muito isso. Na verdade, o estudo, né? Não foi nenhum estudo, foi um artigo que se discutiu as questões mentais, que saiu no The Lancet em março. Né? Muita gente comemorando, estão falando da menopausa, mas o que eles estavam fazendo era invalidar o sofrimento mental das mulheres, tá? Dizendo que na verdade é só uma coincidência, que o que está realmente trazendo a sobrecarga é essa questão do estresse. Ok, é o estresse, mas quem regula todo o mecanismo de ajuste corporal e cerebral para aguentar a carga do estresse são os nossos hormônios, né? Hormônio é informação. Ele não está restrito do pescoço para baixo. A gente tem hormônios no cérebro, né? Nós temos uma área chamada hipotálamo, que é a região do cérebro que tem produção de hormônio, que vai estimular a hipófise, que é uma glândula dentro do cérebro, que vai ativar tireoide, adrenal, ovário, testículo, pâncreas. Então a gente tem todo um sistema de informação que comunica o cérebro com os demais órgãos, né? Então a gente tem que ver esse todo, esse conjunto, né? Durante esta fase. E o nosso corpo, principalmente a nossa glândula adrenal, ela é muito recrutada, porque o cortisol é conhecido como este hormônio que ativa e prepara o corpo para luta e fuga. Então é ele que regula esse ajustamento ao estresse. E a gente não pode esquecer que a adrenal vai entrar aí ajudando o nosso ovário na produção dos hormônios esteroides. Por isso que a gente tem essa sensação de exaustão, porque o cortisol fica, né, há uma disfunção desse eixo. O cortisol para algumas mulheres aumenta muito, para outras cai muito, mas não é um problema na glândula, ela está disfuncional porque ela está se ajustando. Então a gente acaba sofrendo fisiologicamente, fisicamente também nesse processo. Então não dá para falar que é tudo coisa da cabeça da mulher. Eu acho que a mulher já tem um grande fardo de, ao longo do século, antes era bruxa, agora nós somos as loucas, né? Tanto é que sempre é essa mesma justificativa. Não, é coisa da tua cabeça. Não tem nada errado, teus exames estão normais, você tem que procurar um psiquiatra porque é um problema mental. Gente, a gente escuta isso direto e eu passei na minha história, sendo psiquiatra, por isso quando eu tive a minha disfunção tiroidiana, eu já estava quase sem a glândula, não estava produzindo nada de hormônio e o médico insistindo que o meu problema era psiquiátrico, né? Isso, Maria, por isso que quando faz a laser, atuamos no eixo EPI, o paciente se acalma. A regularização do sono, a melhora, né, de não colocar muito estímulo luminoso no cérebro, principalmente no modo noturno, expor, né, a questão noturna, ao escuro, e de manhã acordar, se expor ao sol e não acordar e logo já tomar o café preto, também contribui para que esse eixo não fique disfuncional. Então são essas pequenas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. Então só de se colocar, né, 1 hora antes de dormir, num ambiente mais escuro, acordar de manhã antes de correr tomar o café preto, ir lá, abrir a janela, se expor ao sol, se possível fazer uma caminhada no sol, já ajuda a essa disfunção desse eixo. Mas o que a gente faz? A gente fica até tarde assistindo televisão, conversando no WhatsApp, rodando tela, aí dorme mal, acorda de manhã, já sai correndo, toma um café. Então é tudo que vai piorando, né? Então a gente precisa fazer essas pequenas coisas. Então, e o que a gente vê hoje? Recebendo hidrocortisona.
né? Ou tomando algo para cortar o efeito do cortisol. Então, assim, esses hormônios a gente mede para tentar montar esse quebra-cabeça, para a gente saber quais estratégias a gente vai ter que trabalhar com aquela pessoa diante, né, do dia a dia dela. Por exemplo, médicas que dão plantão noturno e que são cirurgiãs, essa época de vida elas têm muito impacto, porque já é um estado de alerta constante. Eu tenho amigas que passaram décadas acordando de madrugada para fazer parto. Claro que chega nessa fase, nessa faixa etária, entra em colapso, né? Porque estoura a corda, é um estresse muito grande. Por quê? Quem regulava isso? Eram os hormônios. Como eles começam a cair, a gente não tem. Então não dá para falar que é só o externo e a cabeça da mulher, é o conjunto. E aí usam esse artigo do Lancet para falar que a psiquiatria não tem nada a ver aí com as questões da transição hormonal, mas a gente vê ao mesmo tempo muita coisa sendo publicada, e foi o artigo de hoje que ele foi disponibilizado, acho que por via de impressão, mostrando que a perimenopausa ela é uma fase de vulnerabilidade para transtornos de depressão e mania. Mania é aquele quadro que a gente tem no polo oposto da depressão. Importante explicar que a depressão na psiquiatria ela não é tristeza, ela é lentificação. Lentificação motora, então o corpo fica pesado, fica cansado, né? Aquela sensação de peso em chumbo, algumas mulheres têm dor. E o pensamento fica lentificado, não consegue raciocinar, perde a alegria, o prazer nas coisas. E mais do que tristeza, o sentimento que a pessoa tem é que ela não tem sentimento, ela começa a ficar indiferente. Então é muito comum a mulher falar que está nascendo os netos e ela não ficou feliz. Aliás, ela não sentiu nada. Né? Uma coisa que às vezes ela tinha uma expectativa, acontece, não tem reação alguma. A mania vai ser o oposto disso. Então é uma sensação de muita energia, de uma alegria, de um prazer exacerbado. Então a mulher fica mais reativa, ela fica com mais ansiedade, vamos dizer assim, porque ela fica o tempo todo inquieta e ela pode ter pensamentos de grandeza. Mas olha só, a mulher em geral ela tem um transtorno tipo 2, onde ela vai ter um pouco de depressão e um pouco de mania ao mesmo tempo, que antigamente a gente falava que era o estado misto. Então é aquela mulher que ela tá ao mesmo tempo sem prazer, sem alegria, o corpo cansado e pesado, mas o pensamento tá num turbilhão e ela tá pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso vai ativando os seus sintomas no sistema nervoso autonômico. Então ela tem taquicardia, tem crise de pânico. Então o bipolar clássico ele alterna a mania com a depressão. A mulher em geral ela tem tudo ao mesmo tempo. E o que esse estudo está mostrando é que é esse período da perimenopausa, que eu sempre falo que são os anos em torno, então corresponde o antes e um pouco depois. E que hoje a gente sabe que é um período de ajuste do cérebro com essas alterações metabólicas. É uma fase de alta vulnerabilidade para transtornos psiquiátricos. Então eles fizeram esse estudo com mais de 120 mil mulheres, enfermeiras ligaram, aplicaram um questionário e eles encontraram que muitas mulheres tiveram o primeiro episódio nessa fase, né? Isso não aconteceu com a esquizofrenia, mas a gente sabe, né, quem trabalha na psiquiatria, que atende mulheres, que a esquizofrenia, né, os sintomas esquizofreniformes na mulher puro, ele é muito difícil. Geralmente ele está acompanhado com alteração de humor, por isso que é comum o transtorno esquizoafetivo, que nada mais é que a psicose maníaco-depressiva descrita lá algumas décadas atrás. É só mesmo uma alteração de conceito, porque eles vão tornando isso mais palatável para que as pessoas aceitem. Tanto é que hoje em dia nós temos aí até uma certa glamorização de ter um transtorno psiquiátrico. Isso já virou piada, já virou meme. Quando eu entrei na residência, ninguém falava, né? As pessoas escondiam. Eu me lembro que eu tinha uma placa que eu era psiquiatra, as pessoas pediam para eu tirar a placa do meu consultório, deixar só que eu era médica, né? Hoje em dia não, isso assim meio que foi pro polo oposto, para vocês terem uma ideia, né?
Ó, teve alguém? Ó, a Fê dizendo que ela tá se sentindo assim. A Alê diz que ela é tipo 2. Aí ela diz, ó, comecei com alterações por volta dos 40 anos. É clássico. A maior parte das mulheres que são diagnosticadas com transtorno bipolar começam com alteração de depressão no pós-parto, e a gente sabe que a depressão pós-parto ela é um fator de risco para transtorno bipolar, por isso que a depressão pós-parto ela precisa ser bem cuidada. Eu até tô para repostar o que uma seguidora colocou, que a ginecologista que tratou, e ela quase morreu, né? Porque não se encaminha para o psiquiatra. E o que a gente mais escuta assim, ai, mas os pacientes têm preconceito. Eu acho que o preconceito é muito mais do médico, que às vezes prefere encaminhar para um neuro, que muitas vezes não teve um treinamento para saber identificar e tratar corretamente, né? E aí o que acontece? A gente tem um grande público que começa a ter os sintomas em torno dos 40 anos. E aí a gente percebe hoje claramente, estudando, né, toda essa questão do climatério, da menopausa, que coincide com essas fases de oscilação e essas primeiras alterações metabólicas que vão determinar, olha só, alteração no endotélio, na camada de células que revestem todos os nossos vasos. Então hoje, qual que é a grande preocupação de quem está estudando? Identificar essas primeiras alterações. E tudo indica que é no endotélio vascular, por isso que a mulher começa a ter essas ativações simpáticas e ela faz pico hipertensivo, faz taquicardia, faz essa sensação que parece que ela está infartando e começa essa questão do ganho de peso pela resistência insulínica e os sintomas mentais, porque a gente não pode esquecer que o cérebro ele também recebe vasos, né? Então essa alteração no endotélio não ocorre apenas no coração, a gente tem nas carótidas e nas artérias cerebrais, tanto é que hoje a mulher, quando ela vai fazer o tratamento, ela tem aí o ultrassom das carótidas e das vertebrais, e não raro a gente já encontra depósito de placa, né, de aterosclerose nesses vasos. Então hoje a gente tenta buscar esses primeiros sintomas. Né, ó, a Fê dizendo que começou junto aos 40, junto com a desregulação emocional. A Samira dizendo que sempre teve. Então, a mulher que sempre teve depressão é a que tem maior risco de piora ou de voltar mais forte. A mulher que tem transtorno alimentar, anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, ela também piora nesta fase. É só ver a busca incessante das mulheres por protocolos de emagrecimento que a gente está tendo hoje. Né? Por quê? Porque aumenta o apetite. E naquela mulher que já tinha compulsão alimentar, ela agrava ainda mais. A alteração metabólica que ocorre na insulina também faz a mulher ter mais fome. E se é aquela mulher que já tem uma dificuldade com a imagem corporal, isso reativa, né? E entra num sofrimento danado, né? Olha lá. É, amiga, a Márcia, né? Começou por volta dos 40, entrou no pós com 43, teve menopausa precoce. Hoje nós chamamos a mulher que para de menstruar antes dos 45 anos de menopausa precoce. Aquela que é antes dos 40 é falência ovariana prematura, né? E hoje a gente sabe que são mulheres que precisam ser vistas e tratadas de modo diferente, e a gente tem aquele pequeno grupo lá que sofre a menopausa cirúrgica, né? Olha lá, Silvane descobriu que a ansiedade é medo de ficar velha e medo de morrer. Silvane, tem que trabalhar a mente, né? Se preparar espiritualmente, mentalmente, filosoficamente, porque essa é a grande questão humana. Quando eu fiz a minha residência de psiquiatria, ela era de uma linha existencialista. Eu fiquei 2 meses no servidor público estadual com o Dr. Carol Sonnerreich, que foi quem trouxe a psiquiatria com esse olhar existencialista para o Brasil. Ele veio um pós-guerra para isso. E o que é o fundamento da Dasein análise, da análise existencialista? É que nós temos essa consciência de sermos um ser para a morte, e nós vamos ter que lidar com essa angústia ao longo da nossa vida. Então, óbvio que alguns marcos receberam um diagnóstico de uma doença grave, e para a mulher esse marco da menopausa nos coloca diante dessa realidade, que a gente passa a vida
escondendo, fugindo. Então, para algumas mulheres, esse é um ponto central em começar a ter crises de ansiedade e de pânico, principalmente mulheres que vivenciaram mortes de pais na infância, perda de filhos, de familiares muito próximos, situações trágicas, né? E a gente precisa levar isso em consideração, mas assim, é trabalhar a mente, não tem escapatória. Ou viver anestesiada com um benzodiazepínico, e aí o Rivotril ou um outro tarja preta vai cumprir o seu papel. É a nossa escolha, é isso que eu falo, a gente pode escolher, né? Só que a gente tem que assumir a responsabilidade a partir da nossa escolha. Roseli, as alterações elas são porque a depressão, ela altera a percepção, né? Então tudo fica mais difícil, porque você não raciocina direito, né? E aí tem a ver até um pouco com um tema que eu comecei a desenvolver ontem, que é da procrastinação, né? Por quê? Porque a gente fica com essa cisão do cérebro numa parte emocional e uma parte mais executiva. Então, para a mulher que já tem depressão e já tem esse comprometimento, isso amplifica. Então, fica tudo mais difícil. Então, se a mulher já tem cansaço, para aquela que tem depressão, ela vai ter mais cansaço ainda. Tem a névoa cerebral vai ser maior ainda. Então, a gente tem realmente esse maior comprometimento. Aí a Silvane dizendo que ela tá tomando remédio, tá trabalhando a mente. É trabalhar a aceitação. A gente precisa trabalhar a aceitação que nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós estamos em evolução, a gente erra e acerta e a gente vai um dia morrer, não adianta. Isso a gente não tem como negar. É a única certeza que você tem todos os dias, é que um dia vai ser seu dia derradeiro. E encarar isso é muito difícil, principalmente se você não tem, vamos dizer assim, um capital, um conhecimento, uma prática espiritual ou mesmo filosófica para dar conta dessa angústia, né? Porque é algo que a gente vai trilhar sozinhas. A Lísia tem 42 anos, está com uma bebê de 4 meses, algumas perdas gestacionais. Admito que é difícil saber nesse momento que é do climatério ou pós-parto. Tenho sentido mais pela privação do sono. Então, Lisa, isso é uma coisa que eu tenho conversado muito, porque muitas mulheres estão emendando aí a gestação com o climatério. Nós sabemos que o estresse e a insônia agravam os sintomas do climatério. O cérebro da mulher ele é modificado durante a gestação e puerpério para dar conta, porque assim, a mulher quando ela fica grávida, esse cérebro tem que se preparar para maternagem, para ela cuidar e estar em alerta, porque o bebê é totalmente dependente da mãe. Então a gente tem alterações de substância branca, a mulher tem névoa cerebral no puerpério, porque também é uma fase de transição hormonal e muitas vezes a mulher vai viver essas duas transições e é difícil discriminar até para o profissional. E aí tem que focar o sintoma. E a gente sabe que muitas mulheres nessa fase, o que elas têm é exaustão da maternidade. E isso precisa ser cuidado para a gente falar em depressão, falar em climatério, tudo isso. Então talvez no seu caso vai ser mais difícil discriminar e a gente só vai ter certeza quando você parar de amamentar e o seu bebê tiver mais ou menos um ano e meio e você tiver aí com uns 44, 45, é que o médico vai falar com certeza, tá? Porque é difícil, porque a gente tem as alterações cerebrais da gestação e do puerpério e também do climatério acontecendo e aí fica tudo junto e misturado, tá? E é a primeira geração, né, que tá passando por isso, então os médicos não sabem como é que é. As mulheres começaram a conseguir ter filhos após os 40, de alguns anos pra cá. Então, tudo é novo, né? E a gente precisa ter essa flexibilidade, essa paciência que tá todo mundo aprendendo, tá? Célia, fibromialgia, então, é campeão no consultório na mulher 40 mais e a gente precisa ver isso, né? Tive tudo isso no pós-parto e ninguém nunca falou nada disso. Então, Josi, o que acontece, né? Há essa cisão. Para você ter uma ideia, a disciplina da psiquiatria, ela sempre foi excluída da medicina, no sentido assim, a gente não tinha psiquiatras em hospitais gerais. Quando eu fui fazer a minha residência médica,
Eu tomei muito cuidado, porque eu queria estar dentro de uma universidade. Esse era um dos quesitos. O segundo quesito tinha que ser uma universidade em que o psiquiatra estivesse junto com outras especialidades. E eu só encontrei isso na Unesp, né? Dos locais que eu prestei. Era o local que tinha isso mais evidente e eu consegui transitar na minha formação de psiquiatra pela ginecologia, pela cardiologia, pela dermatologia. Lá na Unesp, dermato e psiquiatria e neuro ficavam no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo corredor nos ambulatórios e a gente discutia casos juntos muitas vezes. No pronto-socorro eu ficava com o endócrino, com o oftalmo, com o otorrino, com o neuro e o cardio. Então a gente trocava muitas ideias. Então a gente começa a ter essa formação mais ampliada. Mas o que acontece? O ginecologista não encaminha e ele coloca na cabeça que é um baby blues. Só que às vezes não é um baby blues. E essa depressão fica arrastada. Eu atendi recentemente um caso que me chamou muito a atenção. A paciente tinha passado por algumas situações traumáticas. Ela teve uma situação traumática no parto, né? Aconteceu inesperadamente e a criança nasceu fora do ambiente hospitalar e aquilo foi uma sobrecarga muito grande para uma mulher que já estava lidando com estresse crônico e ela deprimiu. E havia uma negação dos profissionais que estavam acompanhando e dizendo que não era para ela procurar um psiquiatra de jeito nenhum. E o alerta para ela foi quando ela teve ideação suicida. Né? Então a gente está diante desse cenário, né? Ai, Heloísa, eu não sabia da névoa pós-parto. Achei que meu cérebro não voltaria a funcionar depois do parto. 32 anos e voltou. Pois é, Heloísa, a gente tem a névoa cerebral e essas alterações, se a mãe ela fica responsável pelo cuidado da criança de forma intensiva, e a gente vê isso muito nas mulheres que têm filhos com necessidades especiais, que ela passa a ser a cuidadora. Isso intensifica e pode durar até 6, 7 anos da criança, tá? Olha lá, o baby... Então, aí olha só, né? O médico falou que é baby blues, mas ele deu um antidepressivo. Tá incoerente, né? Se é um baby blues, a gente não medica. É algo passageiro, transitório, dura pouco tempo e é leve. Algo a ponto de dar fluoxetina... é um quadro depressivo. Depressão pós-parto precisa ser tratado e avaliado por um especialista, porque pode virar uma depressão recorrente, pode virar um transtorno bipolar. Né? É aí que a gente vê as coisas, né, como ela fica. A Mente Ilumina falando do TDAH na perimenopausa, isso é uma outra batalha, porque TDAH agora virou um diagnóstico e eu fico assustada e por conta que eu estava fazendo... a gente acaba procurando, né, para dar uma investigada, aparece direto no meu feed médicos que só tratam TDAH e não tem formação em psiquiatria, né, porque virou um grande mercado, né, o TDAH você tem um questionário ASRS 18, você tem lá os sintomas dos critérios diagnósticos. Na verdade, o TDAH ele é uma alteração na função executiva do cérebro. Então, essa comunicação entre o nosso lobo temporal, que ele tem essa regulação emocional, comportamental, humor, a questão da memória emocional, e ele faz esse circuito com o córtex pré-frontal, essa comunicação ela fica, vamos dizer assim, interrompida. E aí a gente tem dois perfis de pacientes. Pacientes que têm muita dopamina e que têm menos dopamina. Porque aquilo que eu falo sempre no cérebro, o muito e o pouco, ele é prejudicial. A gente tem que ter na medida certa. E a mulher, nessa fase, vai ter alteração de dopamina por conta das oscilações hormonais e ela vai ter disfunção executiva pela questão metabólica. Então é óbvio que a mulher vai ter sintomas... Se toda mulher pegar um questionário desse, ela vai preencher, gente, na parte de desatenção, todos os sintomas, muito. Claro que o psicoestimulante melhora e é uma estratégia que a gente usa a depender da profissão da mulher, só que, por outro lado, ele pode piorar outras coisas. E aí a gente precisa ter muito critério, né? Então se fala muito de TDAH de início tardio, mas a gente sabe que são as consequências da perimenopausa, né? Mas, né, é só olhar quem financia as revistas de estudos clínicos, só vocês olharem, né?
Será que eu vou conseguir me livrar da névoa mental, esquecimento, medo de sair de casa, uma polifarmácia e não melhora? Hoje a gente vai ter uma live, eu e a Roberta Esteve, às 20 horas. Eu te espero, hein, Célia? Olha lá, a Selma teve psicose puerperal, que eu, como psiquiatra, já cuidei de muitas mulheres. E isso pode acontecer em mulheres com transtornos, principalmente de humor. Tem mulheres que têm histórico familiar. Eu atendi uma paciente que ela fez em 4 horas, né, pós-parto, o episódio. Os médicos se bateram muito porque não sabiam o que medicar. Aí ela chegou no meu consultório no dia seguinte, já tinha quase 24 horas. Aí eu fiz a intervenção, no retorno a mãe dela. Eu ainda tinha o consultório presencial, veio e contou que ela teve, a mãe dela teve, todas as irmãs dela tiveram psicose puerperal. Então, às vezes, é uma coisa única, é uma característica familiar, né? Mas precisa cuidar, tá? Porque a gente ainda não sabe esses episódios pós-parto, como é que eles ficam durante a perimenopausa. Como você teve um transtorno mental relacionado à questão hormonal, não que você vai ter uma psicose agora na perimenopausa, mas pode ter depressão, pode ter ansiedade, cuidar, né? Pois é, então a dopamina ela já está desregulada pelo estilo de vida e pelo ambiente. Instagram é algo que desregula a nossa dopamina, até pelo sistema de rolagem de tela que ele foi desenhado para simular jogos de azar. Naquele, se não me engano, é Jake in the Box, né? Que a gente puxa e a tela sobe para mostrar as 3 figurinhas que tem que coincidir. Eu assisti a um documentário há um tempo atrás que vamos dizer assim, o engenheiro, acho que é engenheiro, né, falava que os aplicativos de rede social, eles são criados a partir dessa visão do jogo. O jogo, ele tem essa ação de dopamina de recompensa, então a gente fica adicto mesmo disso, né? Então, mexe com a dopamina. Bom, gente, era isso que eu ia falar hoje, e às 20 horas, eu e a Roberta Esteves, ela é endocrinologista, especialista em hormônios. Nós estaremos aqui falando sobre a névoa cerebral. Hoje eu já falei um pouquinho, até deixei alguns suplementos, já que vocês me cobram muito que eu não falo de suplementos, eu deixei lá alguns suplementos. A indicação e a dose, aí não adianta, isso é individual, né? Aquilo que eu sempre falo, nem tudo é para todo mundo, então não dá pra gente deixar, até porque se eu deixar, gente, eu posso ser punida novamente, eu não tô afim. Então, assim, assistam a live, vai ter informação, não tem receita de bolo, não tem remédio, estratégias que vocês vão ter que testar em vocês para ver o que funciona, o que não funciona, tá certo? Eu aguardo vocês às 20 horas junto com a Roberta Esteves. Um beijo e até mais tarde.